Bom dia. Vamos iniciar a pré-história, né? A pré-história, o conceito de pré-história, antes de falar o conceito que está aí, quero dizer que esse termo pré-história, ele hoje, dentro da historiografia, ele sofre severas críticas porque ele repassa a ideia de que nesse período não tinha história, né? Pré-história. Ora, se já existe, o homem surgiu na pré-história, então já existia história, porque quem faz a história é o homem. Isso é só uma crítica, mas para efeito didático, se os historiadores utilizaram o conceito de pré-história, tá? Então vamos por esse conceito. Pré-história é o período que vai do surgimento do homem na Terra a aproximadamente a 1 milhão de anos antes de Cristo até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 antes de Cristo. Então a pré-história ela pega todo esse tempo aí, né? O período do surgimento do homem pré-histórico, porque se nós formos analisarmos, né, nós, humanoides, nós temos um processo de evolução biológica e evolução histórica ao longo do tempo. Então a pré-história é esse período que antecede o aparecimento do Estado, o aparecimento da escrita, né, o aparecimento das primeiras civilizações. Tá? Então esse período remoto que vai desde o surgimento do primeiro tipo humanoide, que é o Australopithecus, que nós vamos ver, até a invenção da escrita. Para estudar a pré-história, recorre-se à arqueologia. Então, o que é a arqueologia? É a ciência que estuda os vestígios deixados pelos homens durante sua passagem na Terra, né? Todas as civilizações, independente do tempo histórico, elas deixam os seus vestígios, né? E vai estar caracterizando o modo de vida dessas civilizações. A arqueologia é a ciência que está diretamente ligada à procura desses vestígios. O arqueólogo é o cientista que trabalha com isso, tá? A periodização da pré-história, né? A pré-história, ela se divide basicamente em 3 períodos: o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Alguns autores só trabalham com o paleolítico e o neolítico, tá? Eles descartam o mesolítico. Era como se o paleolítico fosse a infância da pré-história, né? É a parte, desculpa, é a fase mais remota da pré-história, mais antiga, né? E o neolítico é a fase mais nova da pré-história. É na fase final do período neolítico que surge a escrita, por exemplo, dando início àquilo que os historiadores convencionalmente chamaram de história. Então, o conhecimento que temos da pré-história são derivados de fragmentos obtidos em escavações. Está aí esses fragmentos, como pedaços de ossos, né, crânios, esqueletos humanos, né, são os fósseis, na verdade, e os vestígios, né? Na verdade, os fósseis são os vestígios, como, por exemplo, o arqueólogo, quando ele vai estudar uma civilização pretérita, ou seja, antiga, geralmente ele faz escavações. E lá ele encontra fragmento, resto de flechas, resto de alimentos fossilizados, né? E pedaço de fragmentos de flecha, de machados, etc. Tá? Então, os períodos da pré-história, que está mais claro aqui, é o paleolítico, né? O
Neolítico, que é a fase intermediária que fica entre o Paleolítico... desculpa, é o Paleolítico e Neolítico, mas é o que eu quero dizer para vocês, que entre o Paleolítico e o Neolítico tem o Mesolítico, que, como eu falei antes, por questões de entendimento, de facilidade, se divide mais entre Paleolítico e Neolítico, idade dos metais. A idade dos metais que está aqui embaixo, ela surge, né, no final do Neolítico. Então, o Paleolítico, o que caracteriza o Paleolítico? O Paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada, que é a fase mais antiga da pré-história, né? O Neolítico já é da Pedra Polida, né? E a Idade dos Metais é quando se descobre o bronze, né, que é o primeiro metal, e posteriormente o ferro. Tá? No Paleolítico, né, nós vamos ver que cada fase dessa, um homem apresenta características próprias. Vou dar um exemplo. No Paleolítico, um homem era nômade. Ou seja, o que quer dizer nômade? Ele não parava em lugar nenhum, né? Ele estava em constante movimento em busca de melhores terras para caçar, para pescar e para praticar suas atividades de sobrevivência, né? A propriedade da terra era coletiva. Já, por exemplo, no Neolítico, quando ocorre o surgimento da agricultura e da pecuária, o homem se sedentariza, né? Ele se sedentariza, ou seja, ele se torna fixo no lugar, né? Por quê? Porque ele passa a plantar. No Paleolítico, ele extraía, ele era um mero extrativista do meio ambiente, né? Ele dependia do meio ambiente totalmente. No Neolítico, não. Agora ele passa a interferir porque ele passa a plantar, né? A agricultura é uma invenção humana, né? Nós vamos discutir mais aí na frente sobre isso. O período paleolítico, Pedra Lascada, esse período que vai de 1 milhão de anos antes de Cristo até, né, o surgimento do homem, né, vai até 10.000 antes de Cristo, tá? É no Paleolítico, ali no Paleolítico, que surge um homem. É assim denominado porque nesse período o homem utilizava pedra lascada para fabricar suas armas e suas ferramentas necessárias do dia a dia. É o mais longo período pré-histórico, né? Olha, nesse primeiro período ele habitava esse tipo de habitações aí, feita com peles de animais, com galhos de árvores, né? E habitavam também cavernas, né? Ele ainda não construía, por exemplo, habitações de tijolos aí, não. Era bem primitivo mesmo, tá? A fabricação de armas, né? Durante esse período, o homem fabricava suas armas de pedra lascada, madeira e ossos, que são essas armas aí representadas. Ele afiava as pontas e amarrava geralmente essas pontas, essas lâminas, em madeiras transformadas em lança para atirar nos animais, nos peixes, né? Porque o homem no Paleolítico, a sua principal atividade era a agricultura era a pesca, né? Perdão, era a pesca e a caça, tá? A alimentação. O homem do Paleolítico caçava animais grandes, como os mamutes e os cangurus gigantes, e outros menores, como a gazela. Às vezes os caçadores disfarçavam-se com pele e chifre de animais e assustavam sua presa, forçando a correr em direção à armadilha. Isso aí eram as táticas já que esse homem do Paleolítico fazia para pegar, né, as suas caças. Eles já praticavam a caça de grandes animais, como os mamutes aqui apresentados.
Outra forma, as armadilhas, como eu fazia, eles já faziam armadilha para caçar, né? E tomar a comida dos animais, né? Às vezes não está representado aí um tigre de dente de sabre que não existe mais na natureza, ele matava uma gazela, um veado, e o que acontecia? Eles espantavam para ficar com essa caça que era para eles, né? Isso aí eram as atividades do homem do Paleolítico. Dá para se perceber que o homem do Paleolítico ele ainda não usa roupa nessa representação, né? E que suas armas são bastante primitivas. A divisão do trabalho, né? Já havia uma espécie de divisão do trabalho, né? O trabalho de caçar e pescar eram os homens, né? E cuidar dos alimentos das crianças eram as mulheres. Tá? Já havia uma diferenciação, uma divisão de trabalho. A caça e a pesca os homens e cuidar das crianças e da alimentação, mulheres e velhos. Tá? Foi nesse período que ocorreu a conquista do fogo. Né? É um momento muito importante porque, segundo os historiadores, teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental. Imagina-se que os humanídeos, que eram os homens primitivos daquele tempo, perderam o medo do fogo, provocado por um raio ou vulcões. Passaram então a utilizá-lo para aquecer, né, iluminar as cavernas à noite e defender-se dos animais e assar os alimentos. Aí você me pergunta, professor Júlio, quer dizer que na fase bem antiga da pré-história, os homens pré-históricos, eles comiam cru? Sim. Até a descoberta do fogo, eles comiam cru. E como se sabe isso? Geralmente, antes da descoberta do fogo, há mandíbulas, né? As mandíbulas eram maiores, porque eles precisavam fazer força para triturar os alimentos. Com a descoberta do fogo, né, os alimentos passaram a ser cozidos, as mandíbulas passaram a ser menores, porque eles faziam forças menores para triturar os alimentos. Isso em termo comparativo dos fósseis achados desses homens pré-históricos. Tá? Uma das utilidades do fogo foi assar os alimentos que nós já falamos aqui. Né? Como se vestiu? Olha, no início andavam nus. Né? Os homens mais antigos andavam nus. Passaram a vestir-se com a pele dos animais que caçavam. Com o passar do tempo, eles passaram a fazer as suas primeiras vestimentas com pele de animais. Tá? A manifestação artística. O homem do Paleolítico também foram excelentes artistas. Sem dúvida, entre as obras mais importantes daqueles homens estão as misteriosas figuras de animais, touros, cavalos, bisões, pintado com carvão e tinta, vegetar nas paredes das cavernas em que viviam. Com estas pinturas eram feitas em rochas, foram chamadas de rupestres. Né? Rupestres. É aquela famosa arte rupestre. Se você for, por exemplo, aqui no Pará, em Monte Alegre, lá existe essa arte pré-histórica de índios primitivos que viveram na Amazônia. Se você for no Piauí, em São Raimundo Nonato, lá tem um conjunto de obras, né, pintadas em paredões de rochas de primitivos habitantes do Nordeste, né, homens primitivos. Né. Essas artes, elas são conhecidas arte rupestre porque elas são pintadas na cavernas. Ela data do período paleolítico, bem antigo. Geralmente essas artes, as imagens dessas pinturas, né, elas representam
elementos do cotidiano desses homens primitivos, principalmente da caça. Eles acreditavam, né, que ao pintar os animais nas paredes das cavernas, eles teriam sorte na caça. Tá? E também tem pinturas de homens dançando, que mostra que o homem do Paleolítico ele já praticava elementos ritualísticos de caráter religioso, místico. Tá? Ok? Aí essa figura está mostrando muito bem a arte rupestre. A arte pré-histórica, né, do lado direito, vamos analisar, é aquilo que eu falei, animais, olha. Né? Isso aí é fotografias reais. Tá? É uma fotografia real, tá? De pinturas de cavernas. Uma das mais famosas é em Altamira, na Espanha. Não é Altamira, Pará, não. Tá? Na Espanha, é uma cidade da Espanha que lá está as mais bonitas do mundo, tanto na Espanha como na França, né? Que se transformaram em lugares de visitação de turistas do mundo todo. Tá? E no lado tem, né, o homem a arte pré-histórica era uma arte que não era só nas paredes da caverna, já se produzia uma arte já utilizando, né, estátuas. Aí mostra uma imagem feminina, tá? Por que feminina? Porque os homens na pré-história acreditavam que a mulher ela era sagrada. Veja que a arte está ligada à religião, tá? A mulher era sagrada. Por quê? Porque ela era a geradora da vida, né? Por isso que, como mostra, ela está bem gordinha, para mostrar a abundância. A abundância não no sentido da sexualidade, mas no sentido da procriação. Tá? O período neolítico, que é o período mais recente, é chamado de Idade da Pedra Polida. Você vai verificar que nesse período aí, o homem pré-histórico ele já está numa fase mais evoluída. Né? Você vê pela imagem que ele já usa uma vestimenta, ele já usa uma espécie de proteção nos pés e que ele já constrói já uma casa, né? Que lembra uma casa no sentido de civilizatório. Já não vive mais nas cavernas, em choupanas feitas de pele de animais ou de galho de árvores. Conceito: o termo neolítico escolhido, né, para determinar o período que vai de 10.000 a 5.000 a.C. Significa pedra nova, do grego neo, tá aí a palavra neo, o termo neo, de neolítico, tá? Igual a novo, litos, que quer dizer pedra, e refere-se ao fato de que os homens dessa época poliam a pedra, usada na fabricação de seus instrumentos, aperfeiçoando sua técnica. Também a expressão Idade da Pedra Polida, quer dizer, é um período da pré-história, né, onde há um certo desenvolvimento da técnica, há um desenvolvimento do próprio conceito, né, de tecnologia. Né? Pode-se dizer o conceito de tecnologia. Há um avanço tecnológico. Mas o que levou a essas mudanças que ocorrem no Neolítico? Nós vamos ver adiante. Ocorreu uma revolução no Neolítico. Né? Alguns historiadores, né, há um debate muito grande entre os historiadores. Qual foi a maior revolução que ocorreu na pré-história? Se foi a descoberta do fogo, se foi a descoberta da roda, ou se foi a descoberta da agricultura. Eu, particularmente, considero todas as três de suma importância. Mas eu vejo assim que a descoberta da agricultura foi de
uma importância magistral, né, para o homem da época. Primeira coisa, a partir da descoberta da agricultura, o homem ele passa a se sedentarizar, né? Olha as mudanças. Ninguém sabe, nenhum historiador sabe o dia, a hora e o momento em que ocorreu isso, mas ele ocorreu. Tá? Um homem pré-histórico em um determinado lugar, em um determinado tempo da pré-história, que tudo leva a crer que se deu aí no Neolítico, ele observou que os frutos que caíam das árvores, elas apodreciam e nascia com o tempo uma nova árvore, nas sementes que caiu no chão. O homem descobre a agricultura por um acaso. Essa descoberta faz com que, né, o homem se sedentarize. Quando ele se sedentariza, ocorrem várias mudanças, né? Então vamos analisar as mudanças. No período paleolítico, a terra era coletiva, né? Com a descoberta da agricultura no Neolítico, a terra deixa de ser uma propriedade coletiva e passa a ser uma propriedade privada, né? Eu digo assim, que começou a desgraça do homem, porque a partir do Neolítico o homem passou a dizer: esta terra é minha, né? E isso vai gerar a disputa pela terra e muitas guerras posteriores, né? Todas as guerras que vão ocorrer a partir daí e que vai adentrar no mundo antigo, principalmente na Idade Antiga, elas foram em virtude da terra, né? Pela posse da terra, né? Os grandes impérios sempre vão se formar, né, com esse desejo de expansão territorial, né? A descoberta da agricultura, além de sedentarizar, o que acontece com ela, né? O homem passou a interferir na natureza. Por isso que se diz que houve uma grande revolução, né? Ele interfere. Quando ele planta, quando ele semeia, ele vai ter que, antes de semear, ele vai ter que usar algumas técnicas para plantar. Com certeza ele usou algumas técnicas rudimentares. Muito simples, ele planta, né? Depois que ele planta, ele espera algum tempo para que esse plantio cresça e depois um tempo para colher, né? E isso faz com que o homem se sedentarize. Quando ele se sedentariza, o que ocorre? A terra passa a ser objeto privado. E isso gera uma disputa, né, entre os seres humanos, e isso vai gerar aquilo que eu falei, as guerras. Então, a terra torna-se uma propriedade privada, né? Junto com a agricultura, surge o pastoreio. O homem passa a domesticar alguns animais, tá? Domestica o cachorro, por exemplo, é domesticado nesse período aí. Foram importantes conquistas que o homem do Neolítico, que foi a Revolução Agrícola e o pastoreio, né? Ele passou a produzir seu próprio alimento. E desenvolveu, olha lá, professor, mas no Paleolítico, o homem não produzia o seu alimento? Não, ele não produzia, ele só retirava da natureza. Agora ele passa a produzir o seu alimento. E isso fez com que ele desenvolva técnicas de produção. Em virtude disso, o homem começa a produzir um excedente, ou seja, uma sobra, né, que ele vai ter que guardar. Aí o que acontece? Surge a cerâmica, né? O que é a cerâmica? Os vasos para guardar os grãos que não são consumidos imediatamente. Surge a tecelagem, né? E instrumento de pedra polida. Tornaram-se sedentários.
Então, o Neolítico, todos os historiadores são unânimes em dizer que no Neolítico ocorreu essa revolução, que nós conhecemos na história como Revolução Agrícola. A melhoria na alimentação, propiciada pela agricultura e pelo pastoreio, favoreceu o aumento do número de crianças. Olha, a população vai crescer também, né, porque houve uma melhoria e um cuidado maior com os mais velhos. As maiores vítimas do abandono no tempo do deslocamento frequente. Olha, e a população cresce porque vai se sedentarizar, vai se dar mais atenção nas condições de vida das crianças, dos velhos passam a ser mais bem cuidado que antes, né? Você pode ver já pode ser uma pequena aldeia desses homens primitivos construindo malocas, né? Geralmente essas sedentarizações ela ocorreu próximo de rios. Por que próximo de rios? Porque, ora, esses homens queriam, né, pescar, né? Quando essa pesca se torna por questões climáticas, ou quando o frio, quando a neve ou coisa parecida, ou erupções vulcânicas, ou terremotos ocorriam nesses lugares, né? Eles se deslocavam, mas era difícil, ele se sedentariza próximo aos rios. E com o tempo isso vai surgir aquilo que nós chamamos de primeiras civilizações. As grandes primeiras civilizações, elas surgem, né, às margens dos rios. Nós vamos estudar lá na frente o Egito, por exemplo, que surgiu às margens do rio Nilo. A civilização mesopotâmica, ela surgiu também à margem de dois grandes rios. Então nós vamos ver que as grandes civilizações que surgem lá na frente, elas surgem, né, próximo do rio, justamente elas se sedentarizam como consequência dessa sedentarização. E na história nós chamamos de crescente fértil, né? O homem passa já a construir, olha, vasos, já faz um artesanato. Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes em que pudesse armazenar as sobras e cozinhar cereais, como o trigo e a cevada. A invenção da cerâmica veio atender a esta necessidade. Assim, o barro modelado, cozido, foi usado para fazer vasos, potes, jarros, panelas. Na foto, um vaso encontrado na China por volta de 2000 anos antes de Cristo. Tá? Melhorias da habitação ocorrem no Neolítico. As antigas cabanas feitas com ossos, pele de animais e folhas foram substituídas por moradias de barros, de madeiras ou pedra. Na foto, interior de uma casa do período Neolítico, encontrada na Escócia. Olha, o interior de uma casa, você já vê que essa casa ela já é feita de pedra, de bloco de pedra. E no Neolítico, né, a religião pode ser que já aparece não as primeiras formas de religiosidade, mas aquela preocupação em soerguer objetos com esta finalidade de religiosidade, né? Sempre a religiosidade pré-histórica está ligado a elementos da natureza, tá? E a última fase da pré-história é a idade dos metais, né? No final do Neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais. Olha, a última fase da pré-história é a idade dos metais, obtida com técnicas de fundição que um homem foi desenvolvendo. Veja bem que, pela imagem, né, na idade dos metais, o homem já está numa fase já bastante, ele já está fundindo
os metais aí no fogo, né? Fazendo uma espada, uma lança, coisa parecida. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, né? Devido à sua maleabilidade, a princípio era martelado sem aquecimento. Depois passou a ser derretido em fogo e colocado em formas de pedra ou barro para ganhar forma. Depois veio o estânio e depois veio o bronze, que é o metal mais resistente. Por isso, muito utilizado na fabricação de armas, no tecido para o combate, como a lança, espadas, escudos e capacetes. Tá. O uso do ferro aí nesse desenvolvimento deu-se por volta de 1500 a.C. na Ásia, mas por apresentar o maior grau de dificuldade para o manuseio e extração, o uso do ferro difundiu-se de forma lenta. Cada vez mais havia necessidade de garantir o domínio sobre as terras férteis. Olha, quando surge a propriedade privada, né? A guerra, a fabricação de armas está intimamente ligada à procura dessas terras férteis. O aperfeiçoamento de variados instrumentos de metal, inclusive de armas, possibilitou a certas comunidades dominarem grandes extensões de terras produtivas. A população continuou aumentando, lógico, melhorou as condições de vida com a descoberta da agricultura e começaram a se formar as primeiras cidades. Olha lá, que se dá na Idade dos Metais. Como eu falei, essas cidades, elas surgiram próximo dos rios. Por que dos rios? Para utilizar da água e utilização da água e da própria, né, alimentação do peixe. A água como fonte de abastecimento. Os antigos egípcios fizeram diques, né, para armazenar essa água ao longo do rio Nilo, né, que nós chamamos de crescente fértil. Então, o que é que nós vamos ver? Que a fabricação de armas está ligada com a necessidade de se obter terra férteis e que isso se dava através da conquista, da guerra. Tá? Aí tem objetos feitos já na Idade dos Metais, tá? Na Idade dos Metais, que você pode ver uma lança, uma ponta de lança, um tipo de brinco, etc. Tá? A arte da Idade do Metal já é uma arte mais elaborada, você pode ver, tá? Ela é uma arte mais pormenor, mais delicada nesse sentido, né? Porque o homem já está, ela é muito mais elucidativa, porque o homem já apresenta um certo grau de desenvolvimento técnico muito maior que as idades anteriores. O aparecimento da escrita. Os comerciantes, os funcionários do Estado precisavam controlar a quantidade de mercadorias. Lógico que com o excedente produzido pela agricultura surgiu um comércio muito grande, não só de produtos agrícolas, mas de todo tipo de mercadorias, né? Surgiu os impostos, isso já é dentro das cidades que surgiram, né? Porque com o aparecimento de escrita acaba a pré-história e inicia aquilo que os historiadores convencionalmente chamaram de pré-história. Pesos e medidas, como tinham necessidade de registrar tudo isso, inventaram sinais e símbolos para representar essas mercadorias e a quantidade. Esses sinais deram origem à escrita e à numeração em um longo e lento processo. Então veja bem, que o aparecimento da escrita, né, e da matemática, do alfabeto, está ligado à atividade comercial que se dá a partir do surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações, né, e que está relacionado à atividade comercial. Nessas sociedades, eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Né?
alguns funcionários do escravo, o rei e o sacerdote. Quer dizer que a escrita ela foi uma atividade da elite, né, dessas civilizações. Tá? Só os filhos dessa elite que tinham direito. A população, o grosso da população, ela não tinha acesso à escrita. Tá? A invenção da escrita, ela marca o fim da pré-história, né? O fim da pré-história e o início da história. Tá? Muito obrigado.